Mas que bom também termos surdos no nosso meio, né? Na quarta-feira sempre está revezando, aí vem algumas pessoas surdas para participarem do culto, outras estão participando, eu sei que algumas participam lá de São Paulo, um grande grupo se reúne ali em São Paulo para participar desse culto, outras pessoas vão entrando, vão participando, vão aprendendo Libras, então se você ainda não está na turma de Libras, deixa eu ver, quem é que está na turma de Libras aí com a professora Jocélia ou com a professora Esther? Levanta a mão aí. Olha aí, ó, o pessoal está sentando no lugar certo, isso mesmo, senta para cá para ficar olhando o intérprete e aprender direitinho. Mas se você não está na turma de Libras, vamos fazer um desafio aqui para a Jocélia, ela vai ensinar para nós como é que faz boa noite. Então presta atenção, como é que é, Jocélia? Boa noite. Boa noite. Na verdade é boa noite. Faz boa noite agora, vai. Boa noite. Ó, viu? Tem uma pequena diferença. Não sei se você percebeu. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Viu? Tem diferença. Se você não percebeu, eu percebi aqui. Não tem diferença nenhuma, né, gente? Mas vamos lá. Ó. Eu quero ver vocês agora. Fica quietinha. Ah, você não pode ficar quietinha, né? Que você está fazendo para... Tá bom, então... não olhe para a Jocélia, olha só para mim aqui e fala boa noite, vocês. Ah, muito bem, a Gabi tem, ó, Gabi, estou de olho, hein? Você tem jeito, hein? Quarta-feira espero você na turma da Jocélia. Vamos lá, boa noite, deixa eu ver quem mais tem jeito aí. Boa noite. Você fez como? Ah, você fez boa noite, viu? Ah, boa noite. Ela também está confundindo a nossa cabeça, né, gente? Vamos falar a verdade. Faz do mesmo jeito que você fez, vai. Boa noite. Aquele aqui que fecha os olhos. Aê, boa noite. Olha, pelo jeito todo mundo tá super afiado aí. Então, quarta-feira, 19 horas, no terceiro andar, você vem aprender. Segundo andar, você vem aprender Libras com as nossas duas professoras, a Jocélia e a Esther. Que legal, vamos, depois de toda essa aula de Libras aí que nós tivemos, vamos abrir a Bíblia, lá em Lucas capítulo 10, nós estamos numa série, estamos estudando uma série que eu estou intitulando Vivendo como Jesus. E hoje nós vamos aprender a viver como Jesus, mas fazendo a pergunta certa. Vivendo como Jesus, fazendo a pergunta certa. Vocês sabem que os questionamentos, as perguntas movem a nossa sociedade e move quem nós somos. As perguntas nos tiram de um lugar e nos levam para outro, mesmo naquilo que nós estamos só no campo da reflexão, porque nós perguntamos, nós nos movemos de uma direção para outra, isso diariamente. Quer ver uma prova disso aí? Antes de você sair hoje, você se perguntou, com qual roupa eu vou? Algumas pessoas tiveram um pouco mais de dificuldade para decidir a roupa. Outras foram lá na primeira camisa que estava na frente, vestiram e vieram embora para o culto, adorar o nome do Senhor. Outras ficaram lá olhando naquele monte de roupa e pensando assim, e agora eu não tenho roupa para ir para a igreja, né? Se você é uma dessas, não ri, que senão você vai se entregar, gente. Fica feio quando você ri, que daí você se entrega. Todo mundo vai descobrir que é você, né? A Érica tá rindo ali, que eu tô vendo o olhinho fechado. Ah, não, o olho já é fechado, né? Ai, Érica, eu estava te vendo interpretar hoje, eu estava lembrando da minha infância. Eu nasci numa colônia japonesa, lá no Pará, e lá tem uma festa chamada Undokai. Já ouviu falar, né? Undokai, que é uma festa que você faz vários exercícios e tem umas danças lá. Então a Érica estava fazendo Libras hoje, eu estava lembrando do Undokai, porque ela é tipo uma japonesinha fazendo Libras, é muito legal, gostei, parabéns. Faz assim, gente, uma salva de palmas para a Érica. Obrigado, Érica, pela sua vida aqui no nosso meio. Então vamos lá. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28, vivendo como Jesus, fazendo a pergunta certa. Lucas capítulo 10, versículo 25 a 28. O texto nos diz assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova, e lhe perguntou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isto ele respondeu:
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como você ama a você mesmo, ame o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faça isso e você viverá. Esse intérprete da lei supostamente conhecia e interpretava a lei. O que é a lei? Os 5 primeiros livros da Bíblia que nós chamamos de Torá ou Pentateuco, né? Esses livros contêm muitas leis, mais de 600 leis que precisavam ser interpretadas e vividas todos os dias. Mas me parece que esse intérprete da lei entendeu que toda essa gama de leis se resumia em uma. Tanto que Jesus depois vai falar novamente sobre isso. Só que ele coloca uma ênfase tão bonita no versículo 27. A isso lhe respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. Olha que lindo, né? De todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Mas, apesar de saber, ele chega para Jesus fazendo uma pergunta errada. Olha a pergunta que ele faz. Ele diz: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? No 25. Essa pergunta está completamente errada. Porque você não faz nada para herdar a vida eterna. Você não tem essa capacidade de fazer alguma coisa e aí você vai ser salvo. Você não tem essa capacidade de fazer uma promessa, de fazer um sacrifício, de fazer um voto, de fazer qualquer coisa e aí vai ser salvo. Efésios capítulo 2 nos diz que nós somos salvos pela graça. É de graça. E nós recebemos um presente que nós não merecemos, é o que significa graça. Favor imerecido, um presente que nós não merecemos e Deus nos concede. Então nós precisamos aprender a fazer as perguntas certas. Esse homem chega e faz uma pergunta: o que eu devo fazer? De repente você no dia a dia da vida deve estar pensando: o que eu devo fazer para ser salvo? Talvez você já passou por um discipulado, você já foi batizado, você já está um montão de tempo nessa igreja e você ainda se pergunta: o que eu devo fazer? Quais são as regras da igreja que eu devo cumprir para ser salvo? Mas eu queria dizer que o Senhor já morreu na cruz para te dar a salvação gratuitamente. Pela graça nós somos salvos, isso não vem de nós, isso é um dom gratuito, não é por algo que nós fazemos, porque porventura se fosse assim, nós faríamos alguma coisa e depois nos gloriaríamos. Bateríamos no peito e falaríamos para todo mundo ouvir: olha, eu fiz isso, por isso eu sou salvo, eu estou salvo. Não é assim. A glória é toda de Deus e a glória toda é para Deus. Por isso Ele pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Ele morreu para que eu e você pudéssemos ter vida, mas vida abundante. Não é qualquer vida. Não é uma vida cheia de preocupações, ansiedade, torturas que nós mesmos impomos ou colocamos sobre a nossa vida. É vida abundante. João 10:10 nos faz essa promessa. Mas o que está acontecendo? Talvez nós estamos fazendo a pergunta errada. Esse homem entendia, interpretava, ensinava, escrevia sobre a Bíblia. Mas talvez ele ainda não tenha entendido claramente que ele não precisa fazer absolutamente nada, como se ele tivesse alguma intenção de pagar a sua salvação, porque a salvação vem pela graça. É um dom que Deus concede a cada um de nós.
Então, se você está servindo ao Senhor, não sirva com a intenção de obter através desse serviço a salvação. Se você entrou em algum processo de se filiar a essa igreja, não faça isso na intenção de obter a salvação. Se você está vivendo algo numa dinâmica religiosa, saia dessa dinâmica religiosa, porque a religião não concede a salvação. Quem concede a salvação, e pela graça, é Cristo Jesus, nosso Senhor. Precisamos aprender, então, a fazer a pergunta certa. Uma vez que eu encontrei com Jesus, a pergunta que eu preciso fazer, e agora? Que eu ando com Jesus, que eu vivo com Jesus, o que eu devo fazer? Essa pergunta que nós precisamos fazer todos os dias. O que eu devo fazer agora? E aí as respostas virão da parte do Senhor. Porque você não vai ser salvo e se sentir bem sem fazer nada para a glória de Deus. Você vai sentir um negócio ruim, que lá no Pará nós chamamos de cuíra. Eu nem sei se isso tem significado, mas você vai sentir uma cuíra. Você vai ficar agoniado, olhando para um lado e para o outro. O que eu posso fazer? E aí você começa a se envolver na obra de Deus e sente o prazer de poder servir, com a consciência de que você não está servindo ali para ter a salvação, porque você já tem, mas para agradecer a Deus pelo muito que Ele tem feito na sua vida. E aí eu queria te perguntar, qual é a pergunta que você está fazendo? Esse mestre da lei, esse intérprete da lei, fez a pergunta errada. Mas qual é a pergunta que você está fazendo? Como eu vou te servir ou o que eu devo fazer para obter a salvação? A pergunta certa é, o que eu posso fazer, Senhor, para te agradar, para te servir? E o interessante é que às vezes nós nos envolvemos em algumas respostas que não vêm de Deus, eu acredito. Porque nós queremos fazer coisas grandes, gigantescas, que chamam a atenção, ou que, de certa forma, trazem aplausos para nós. Quando, na verdade, esse é um grande erro. Essa semana nós estávamos lendo o livro de Eclesiastes, e em Eclesiastes você lê constantemente a expressão, é tudo vaidade, é correr atrás do vento. Quantas vezes nós corremos atrás do vento por pura vaidade? E aí o escritor de Eclesiastes, no final do livro, no capítulo 12, ele começa a trazer à memória o que realmente faz sentido. No versículo 3 ele diz, Deus implantou no nosso coração um desejo pela eternidade, mas nós corremos atrás daquilo que é finito. É tudo vaidade, é correr atrás de algo vazio, atrás do vento. Você tem feito a pergunta certa? E você tem se encaixado na vontade de Deus da melhor forma possível, servindo ao Senhor porque você já entendeu que é salvo pela graça, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas o versículo 26 ainda lemos. Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como você a entende? O que está escrito na Bíblia? Como você a interpreta? Como você a entende? Nós, além de aprender a fazer a pergunta certa, nós precisamos aprender a viver a resposta de Deus em nossas vidas. Viver nessa dinâmica e se encaixar nessa resposta. Como nós vamos descobrir isso? Entendendo e aprendendo a viver dia após dia no centro da vontade de Deus. Algumas perguntas que são feitas por nós é como é que Deus fala conosco? Eu não sei se você já se fez essa pergunta, mas muita gente já me fez essa pergunta e eu mesmo já fiz essa pergunta. Como é que Deus fala? E outro dia foi engraçado, meu filho chegou, a gente estava orando e eu ouvi ele conversando com a mãe, falando, mas Deus não fala comigo. Foi engraçado e terrível também, né?
ouviu seu filho falar que Deus não fala com ele. E eu falei, não, calma aí, vamos entender direito esse negócio, porque talvez você esteja esperando uma voz estrondosa, que ecoe nesse quarto, ou quando você deitar, o teu próprio travesseiro começa a se mexer e você ouça algo extraordinário de Deus. Sabe como é que Deus fala com você e Deus deseja falar com você a cada instante? Bem aqui, ó. A palavra materializada de Deus está diante de nós e ao nosso alcance todos os dias através da Bíblia. Mas aí você quer algo a mais. Se você quer algo a mais, fica de olho na natureza. Você vai ver que os pássaros não estão simplesmente emitindo um som. Eles estão louvando ao Senhor, cada um de acordo com a sua característica. Aquele canto é um canto de louvor ao Senhor. Você vai ver que as marés, ao subirem e descerem, engrandecem e louvam o nome do Senhor. Você vai ver que tudo aquilo que envolve a existência humana, quem nós somos, a própria batida do nosso coração, que é constante enquanto vivemos, parece que louva e engrandece o nome do Senhor. Quando você sai da nossa própria esfera de entendimento ou de percepção e vai para além das estrelas, você começa a ver centenas de milhares e bilhares de galáxias que seguem uma rotina constante, como se elas estivessem louvando e engrandecendo ao Senhor. É o que diz a Bíblia. O céu e a sua plenitude. Tudo pertence ao Senhor e tudo está falando e engrandecendo o nome do Senhor. Tudo bem, então isso não te convenceu que é a voz de Deus te falando? Feche os olhos e começa a olhar para dentro de você mesmo. A grande complexidade que é o ser humano. Cada órgão necessitando de outro, para que nós vivamos em harmonia dentro de nós mesmos. Cada tipo de sangue, cada tipo de DNA, características que nos são únicas. Quando você olha para a tua mão, para o teu dedo e vê a tua identidade, você olha assim, uau, o que é isso? Isso aqui é uma identidade. Isso aqui é uma característica. Você começa a perceber a grande complexidade que nós somos e você fala, puxa, Deus está falando através desse recipiente aqui que eu chamo de corpo.